noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Wellerson Santos. Ele falará sobre o tema Matar-se Jamais. Ele é natural de Carmo da Mata, tarefeiro do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, espírita no campo da psicografia e oratória. Escreve artigos para a imprensa espírita e entrevistador. Tem mais de 14 livros publicados. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo, Wellerson Santos. Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de ideal espírita cristão, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Durante o largo período da história da humanidade, homens e mulheres buscaram o autoextermínio. Se nós consultarmos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar especialmente em o Antigo Testamento a história de Sansão, o homem judeu que tinha uma força excomunal, vencia todas as guerras. E os inimigos dos hebreus, os filisteus, desejavam saber de onde vinha tamanha força. E para isto, contrataram uma mulher, Dalila, para que através dos arroubos sexuais ela pudesse descobrir onde ele encontrava as forças necessárias para as grandes batalhas. E como o sexo ainda é um grande tormento na vida das criaturas humanas, Sansão deixou-se envolver por ele e caiu nas garras de Dalila, então contando a ela o seu segredo. A sua força estava em seus cabelos. Ao narrar para os filisteus, Dalila envolve Sansão numa das noites e, adormecido, ela lhe corta os cabelos. Sansão é levado à prisão pelos soldados filisteus e o rei, que desejava mostrar o troféu, mostrar ao povo judeu que eles haviam perdido a grande batalha, ficou aguardando o momento para realizá-lo. Seria uma grande festividade dada no palácio. Mas o que o rei não poderia imaginar é que naquelas semanas subsequentes, os cabelos de Sansão voltaram a crescer e, consequentemente, a sua força. No dia da grande festividade, quando o palácio estava cheio de pessoas da sociedade daquela época, reis que foram convidados a participar do grande banquete, Sansão foi apresentado acorrentado, amarrado a uma das colunas do castelo. E no auge da festa, ele então derruba a coluna principal em que estava acorrentado, fazendo com que o castelo viesse abaixo, matando a todas as pessoas que ali se encontravam e suicidando-se. Bem mais tarde, no solo do povo hebreu, nós vamos encontrar o rei Saul, rei atormentado, bipolar, que muitas vezes estava nos arroubos da alegria e nas tormentas da tristeza. Foi o jovem Davi, um tocador de cítara, que foi convidado para, através da música, envolver o coração de Saul na alegria de viver. Porém, este jovem pastor de ovelhas foi condecorado pelo profeta Samuel, de que mais tarde ele seria o rei dos judeus.
Saul, atormentado pelo poder, expulsa da vida aquelas terras, voltando a vivenciar as suas tormentas da bipolaridade. Embora naqueles dias a consulta com os espíritos fosse proibida, eis que o rei Saul um dia resolve consultar uma das feiticeiras. E ela diz que ele perderia uma grande batalha, sendo morto durante o combate. Rei Saul não poderia supor que isso iria acontecer. Possuía muitos soldados ao seu dispor. Mas uma das grandes batalhas que irá participar, Saul percebe já no campo que o número dos seus inimigos eram bem maiores do que o dos seus soldados. E ele, conforme a profetisa havia dito, iria perecer. Como não desejava essa desonra, ele olha para o seu soldado e lhe ordena: me mate. É uma ordem. Eu quero que você me mate. O soldado estremeceu. Era uma ordem do seu rei, mas jamais ele poderia matar aquele que o governava. E como não fez, Saul arrebata das mãos do soldado a sua espada e a crava no seu peito, suicidando-se. Quando ele tomba ao chão, o soldado entra no desespero, porque jamais alguém iria acreditar que o rei Saul havia suicidado. Todos iriam dizer que o responsável era o soldado, pois a sua espada estava cravejada no peito do rei. Então o soldado retira a espada do peito do rei Saul e suicida-se também. O terceiro caso de suicídio da Bíblia Sagrada. Mas o caso mais conhecido de todos nós, os cristãos, encontra-se nas páginas do Novo Testamento. Quando o apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes, o homem inconsequente que vendera o seu mestre por 30 moedas de prata, com desejo de que Jesus fosse o rei dos judeus, envolvido na sua própria culpa, ao perceber que Jesus não faria nenhuma revolução, e no silêncio carregou a sua cruz para o Monte Gólgota, ele vai dependurar-se no vale do Inom, enforcando-se em uma árvore. Na contabilidade divina de Judas Iscariotes, o que mais lhe pesou não foi a sua traição, mas o seu suicídio. Teólogos, psiquiatras, psicólogos, estudiosos do comportamento humano de uma maneira geral, perguntam-se: o que leva a criatura humana a buscar o suicídio? Quais as causas ou as razões que levam alguém a exterminar a sua vida física? Vitimados pelo estresse, muitas vezes envolvidos pelas nossas frustrações, aflições e dificuldades, enfermidades degenerativas ou aquelas ditas incuráveis. E muitas vezes, por não termos a fé no futuro, somos envolvidos por estes pensamentos menos felizes. Durante muito tempo, acreditou-se que a criatura humana buscava o suicídio por causa de problemas cerebrais, a má formação do cérebro. Mas com o passar do tempo, quando os estudiosos foram se debruçando sobre essa realidade que está presente, lamentavelmente, no mundo, eles puderam constatar, por meio de pesquisas, que, em verdade, quando a pessoa se mata, ela não quer buscar a morte. Ela quer fugir da vida. Ela deseja fugir das suas aflições,
das suas tormentas, numa ideia equivocada de que morrendo, exterminando a vida física, tudo será solucionado. Todos os seus problemas acabarão com a morte física. E essa é uma visão materialista, daqueles que acreditam que a vida física é a vida que nós possuímos aqui na Terra e que se extermina com a morte. Mas as doutrinas espiritualistas, de uma maneira geral, e entre elas o Espiritismo, vêm nos demonstrar a realidade da vida depois da morte. E especialmente a doutrina espírita, que matou a morte, porque nos demonstrou que a vida aqui na Terra é apenas uma passagem. A nossa realidade é aquela que se encontra do outro lado da vida. Vai nos demonstrar que quando nós optamos pelo suicídio, além de não resolvermos os nossos problemas, nós os agravamos. Porque um dos maiores crimes que a criatura humana pode cometer contra si mesmo é o autoextermínio. O suicídio, pois, é uma ilusão. Por meio da mediunidade, espíritos suicidas que voltaram do além-túmulo para se comunicar, são unânimes em dizer que quando acordam do outro lado da vida, para a triste realidade, o que mais lhes chocam é que estão vivos. Mataram o corpo, mas continuam vivos do outro lado da vida. Os estudiosos vão nos dizer que a criatura, quando opta pelo suicídio, ela toma uma atitude egoística. Ela não pensa naqueles que amam, nos seus familiares, nos seus entes queridos, que seriam capazes de dar qualquer coisa para vê-los felizes. E muitas vezes, enveredando pelo caminho menos feliz, traz graves transtornos para aqueles que ficam. Há uma opereta aqui no Brasil, escrita por Altair Veloso, Alabê de Jerusalém, que conta a história de Jesus, onde na história há uma bela passagem que a Bíblia não nos relata, mas que é passível de ter acontecido, quando uma mulher com o coração transido de dor, procura Maria, a mãe de Jesus. O mestre havia acabado de ser crucificado, e o coração daquela mãe era como se uma espada tivesse trespassado a sua alma. Mas essa mulher, de cabeça baixa, envolvida pela sua própria dor, ela vai conversar com Maria, dizendo-lhe que se o seu coração de mãe estava sofrendo pela morte do filho crucificado, por nada ter realizado senão um bem aqui na terra, ela sofria ainda mais, porque o seu filho havia suicidado. Era a mãe de Judas Iscariotes, que aos pés de Maria pranteava o filho que havia optado pelo autoextermínio. Chico Xavier vai dizer que uma das maiores dores da criatura humana aqui na terra são os pais que sepultam seus filhos. Porque é natural que os filhos sepultem os pais. Mas ainda mais quando os filhos enveredam pelo caminho do suicídio. O amargor, os questionamentos interiores da família, o porquê deste acontecimento. Na atualidade, nós temos vivenciado na sociedade grandes alardes a respeito do suicídio. Nas redes sociais, todos nós já podemos acompanhar o jogo terrível da baleia azul, que tem levado centenas de jovens ao suicídio, no jogo
que envolve o jovem na sua mentalidade, que muitas vezes não encontra bases seguras dentro da família. E quando menos se espera, o jovem realiza a atitude. Quantas cidades no nosso país têm índices elevadíssimos de suicídio entre os jovens, por muitas vezes não terem recebido dos seus pais a orientação devida, a base segura da religião, seja ela qual for, que norteie os nossos caminhos, dando diretrizes, a fim de que possamos encontrar na nossa própria vida a solução dos problemas. Todo problema tem solução. Muitas vezes nós achamos que não temos condições de vivenciar a experiência, mas Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E cada um de nós passamos pela experiência que temos condições de suportar. Porque, do contrário, ele seria injusto. Se o pai dá uma prova para um filho que ele não tem condições de sobrepujar, é um pai que não conhece o seu próprio rebento. Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos dá as oportunidades, segundo a nossa capacidade de desenvolvimento, para que possamos então encontrar a nossa iluminação interior. Segundo psiquiatras, a ideia do suicídio, ela pode surgir subitamente na vida de um indivíduo, ou pode ser algo que ele vem maquinando durante um largo período. Muitas vezes acontece do familiar avisar aos seus entes queridos: eu quero me matar. A minha vida não tem qualquer sentido. Quantas vezes, ao escutarmos isso dos nossos familiares, nós achamos que eles querem chamar a atenção, querem ser amados. Mas, em verdade, os especialistas vão dizer que quando alguém avisa aos outros que quer se matar, ele está pedindo nas entrelinhas que quer ajuda. Porque a pessoa que quer se matar, ela vai e faz, sem avisar a ninguém. Se a pessoa ela está comunicando, é porque ela sente que há uma esperança, que há alguém que pode lhe estender a mão, que pode lhe ajudar de alguma forma. E como auxiliar a uma pessoa que tem tendência suicida? Talvez muitos dirão: a religião. É apresentar-lhe o norteio do Evangelho de Jesus, para que a pessoa possa valorizar a sua vida. Sem dúvida alguma, a religião, ela muito nos auxilia no processo de valorização da nossa existência. Mas não nos iludamos, não é suficiente. A pessoa que quer se matar, de nada adianta nós dizermos a ela que a vida é bela, que tudo vai melhorar, que há pessoas que estão sofrendo mais do que ela, porque ela está fechada dentro de si mesmo, nas suas próprias convicções. Essa pessoa necessita de auxílio terapêutico, psiquiátrico. É preciso ser levada a um profissional para que possa orientá-la. Porque nós temos a boa vontade para poder estender-lhe a mão. Mas isto não é suficiente para arrancar alguém das vascas do suicídio. De uma maneira geral, nós os brasileiros temos muita dificuldade com a psiquiatria. Muitas vezes no atendimento fraterno, quando nós somos procurados por alguém e percebemos na conversa a necessidade de se procurar um profissional da área, um psiquiatra ou um psicólogo, nós dizemos à pessoa: procure o psiquiatra, procure o psicólogo para te auxiliar. E a pessoa arregala os olhos e diz: mas eu não sou louca. Mas vai ficar. Se não procurar o auxílio, vai ficar. Porque o trabalho é de prevenção e não remediar aquilo que já aconteceu.
Por isso, quando o suicídio chega nas famílias, não nos cabe questionar. Muitas vezes os familiares ficam em polvorosa com aquela experiência e questionam muito o porquê que aconteceu, trazendo profundas vibrações negativas àquele que já se foi. O momento, quando acontece, é de oração, de vibração, de compaixão e, sobretudo, de entendimento. De uma maneira geral, as religiões, no transcorrer dos tempos, modificou o seu pensamento em relação ao suicídio. Porque, se nós voltarmos na história, houve tempos em que a pessoa que se suicidava, ela não tinha salvação. Queimaria no fogo do inferno para a eternidade. E Deus jamais lhe estenderia a mão. Mas será que de uma forma racional, nós podemos conceber que o nosso Pai, que é Deus, misericordioso, justo e bom, deixará o seu Filho para a eternidade no sofrimento? Nós que somos pais, nós que somos educadores e que temos crianças, a nossa responsabilidade, quando o nosso filho comete um erro, nós às vezes lhe damos um castigo. Às vezes proibimos o nosso filho de brincar no computador, no joguinho bem legal que ele gosta, de comer o doce nos finais de semana. Mas nenhum pai diz ao filho que errou: você nunca mais vai jogar joguinho do computador. Porque isso é impossível. O filho vai crescer, o filho vai ter a sua autonomia e vai poder fazer as suas próprias escolhas. Se o nosso amor, que ainda é tão equivocado, ainda precisa ser tão trabalhado para ser o amor puro que Jesus nos ensinou, nós estendemos a mão àquele que errou para que possa se soerguer. Imagine o nosso Pai diante do filho que se equivocou, que se adentrou pela fieira do suicídio. Muitas pessoas dizem que quem se suicida é corajoso, mas em verdade é a falta de coragem, de enfrentamento. É uma fuga psicológica, onde a criatura ela quer resolver os seus problemas de uma outra maneira que vai lhe trazer maiores consequências. Mas quando nós somos convidados a falar sobre este tema, que ainda é um grande tabu no movimento religioso de uma maneira geral, porque nós temos dificuldades de falar sobre a morte, ainda mais sobre o suicídio. E é um tema que merece a nossa atenção, o nosso entendimento, para não resvalarmos nos erros, nas ilusões e nas fantasias que muitas vezes nós criamos. Há muitas pessoas que afirmam que quando alguém se suicida com 20 anos de idade e tinha que viver até os 60, durante 40 anos vai ficar no sofrimento, vai sentir os vermes a corroer o seu corpo, vai sentir as dores da sua morte física. Será que Deus é este carrasco que faz o seu filho passar por experiências tão dolorosas durante tanto tempo? Para todo suicídio há suas consequências, porque todo aquele que semeia, um dia vai colher. Mas jamais nós teremos condições de ajuizar quais serão essas consequências, ou qual tempo durará. Porque há atenuantes e há agravantes para aqueles que cometeram. O livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, o mais notável livro do movimento espírita a respeito deste tema, vai nos mostrar grandes exemplos, vai nos mostrar situações diversificadas, de espíritos que ficaram um longo período e outros um curto período, a depender do aprendizado de cada criatura que está passando por essa experiência. Aqui na Terra, de uma maneira geral, também as pessoas se debruçam
para entender o suicídio nas suas causas. A Organização Mundial de Saúde vão estabelecer que existem aqui no Brasil 150 milhões de pessoas deprimidas. E a depressão é uma das causas do suicídio. Nos Estados Unidos, segundo também estatísticas, anualmente 50 mil a 70 mil pessoas buscam suicídio. E deste número, que é alarmante, 30 mil conseguem o seu intento. É porque quando nós olhamos para alguém, muitas vezes nós não sabemos o que vai na sua mente. Nós estamos aqui todos reunidos. Alguns de nós estamos assentados, os nossos familiares, dos nossos amigos, que nós julgamos conhecer muito bem. Mas nós não sabemos o que se passa na mente da pessoa que está sentada do nosso lado. Quais são os pensamentos que a envolvem neste momento? Positivos ou negativos? Quem poderia imaginar que Robin Williams, o ator de Hollywood bem-sucedido, pudesse um dia buscar o autoextermínio? Um ator que realizou tantos filmes falando a respeito da autoestima, da valorização da vida. Inclusive, um dos filmes abordando o suicídio, Além da Vida, quando a sua esposa busca o autoextermínio no filme, e ele passa pelas experiências dolorosas. Quem poderia imaginar que Valmor Chagas, ator da Rede Globo de televisão, já na idade avançada, iria buscar o autoextermínio? São sugestões que muitas vezes vão aparecendo na nossa vida, sugestões mentais, onde devido às nossas debilidades, à nossa fraqueza interior, logo deixamos nos envolver cada vez mais, enveredando pelos caminhos menos felizes. Allan Kardec, o pré-claro codificador da nossa doutrina, em O Livro dos Espíritos, ele vai dedicar várias questões para falar do autoextermínio, especialmente aquelas que se encontram desde a 943 a 957. E o principal questionamento que ele faz é quais as causas que levam uma pessoa ao autoextermínio. E a resposta dos benfeitores, ela nos faz refletir. 3 principais causas: falta de fé, ociosidade e saciedade. São os 3 pontos básicos que os benfeitores nos trazem para a nossa análise. Aquele que não tem fé no futuro, que não acredita na realidade da vida após a morte, passando pelas dificuldades, não há sentido para elas existirem. Por que tantas diferenças? Pessoas que são milionárias e outras na extrema pobreza. Pessoas saudáveis e outras marcadas pelas enfermidades, algumas delas congênitas. Por que tantas diferenças se tudo se acaba depois da morte física? Para que ficar sofrendo aqui na terra? É melhor exterminar a vida. Então, a falta da fé no futuro, ela leva a criatura a enveredar por este caminho. Mas também a ociosidade. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. E é uma realidade. Todas as vezes que nós estamos ociosos, a nossa mente ela começa a maquinar. E muitas vezes, na maioria delas, coisas negativas. Nós vamos meditando sobre fatores negativos da nossa vida, vamos nos apegando a ele, e isso vai potencializando, de tal forma que a falta do que fazer vai criando ensejo para que as ideias do autoextermínio possam surgir. Quando a nossa mente está ocupada
correndo de um lado para o outro, muitas vezes nós ficamos cansados, mas não temos tempo para pensar em coisas que não nos convêm. E a saciedade, que é quando a criatura não tem objetivo de vida, ela permanece estagnada no tempo. E chega um momento que a sua vida não tem mais nenhum significado. Então ela opta pelo suicídio. A valorização da vida é um tema muito trabalhado na doutrina espírita. Porque ao sermos convidados para falar sobre este tema, a proposta não é amedrontar ninguém, porque a doutrina espírita é consoladora, ela busca nos trazer a orientação. É para que nós possamos ter o arsenal necessário para seguirmos adiante. Para nós suportarmos as experiências que batem à nossa porta, por mais que nós acreditemos que não teremos condições de vivenciar. Realizando um trabalho na África, com crianças e também idosos, especialmente em Moçambique, os nossos olhos puderam contemplar exemplos que nos fazem meditar sobre a nossa própria vida. Porque nós reclamamos tanto do nosso país, nós reclamamos os dissabores que batem à nossa porta, mas ao conviver com essas pessoas nas aldeias de Moçambique, nós podemos ver com os nossos próprios olhos crianças esfaimadas, que morrem por inanição. Idosos que são portadores do vírus HIV e tomam o coquetel que é oferecido pelo governo, mas por não terem alimento, eles muitas vezes têm dores terríveis no estômago e alucinações. Pessoas que moram em casas de pau a pique, que dormem no chão batido e não possuem um móvel dentro das suas casas. Dormem amontoados, uns em cima dos outros. Famílias que precisam andar quilômetros para buscar água, porque algumas regiões da África, como Chiqualaquala, há 10 anos não chove, e os leitos dos rios secaram. Então as famílias cavam no leito do rio, tiram água barrenta para tomar e para cozinhar. E convivendo com essas pessoas, já há 4 anos visitando Moçambique, nós não visualizamos sequer um deles que desejou o autoextermínio. Não há casos, pelo menos divulgado e conhecido, de suicídio nas aldeias. Muito antes, pelo contrário, eles demonstram uma alegria de viver, através do canto, da música, da gratidão, do louvor a Deus, pelas experiências que batem à nossa porta. E quando nós visualizamos, do outro lado do mundo, pessoas marcadas pelo sofrimento e que valorizam tanto as suas vidas, nós começamos a meditar sobre a nossa. E o quanto nós reclamamos, tendo oportunidades muito maiores que chegam para a nossa existência. Nós temos muito mais motivos de agradecer do que para reclamar. Mas nós focamos somente no que é negativo. E os nossos olhos não conseguem visualizar as coisas boas que estão ao nosso derredor. O nosso país está passando por um grande caos, uma grande dificuldade no campo econômico, político. Mas será que neste dia, 23 de maio de 2017, num país onde vivem milhões de pessoas, não houve sequer algo positivo que nós pudéssemos nos apegar? Será que na nossa cidade não aconteceu nada de bom, que nós podemos ver e encher a nossa vida de alegria? Jesus já havia nos dito: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas para nós visualizarmos o tema de uma forma prática, nós gostaríamos de contar uma história real, porque as histórias reais, elas nos ensinam muito mais do que as teorias.
Essa história aconteceu na cidade de Feira de Santana, na Bahia, no dia 11 de novembro de 1939. Um menino de 12 anos estava brincando no jardim da casa, quando Estafeta, o antigo funcionário dos Correios, chamou-o para entregar um telegrama. O telegrama, naquela época, vinha marcado com notícias muito boas ou notícias muito ruins. O telegrama vinha endereçado a Ana Franco, a mãe do rapazote Divaldo, que ao receber nas suas mãos o telegrama, correu para ir à cozinha, já que a sua mãe estava nos afazeres domésticos. Ele entregou o telegrama para a mãe e Dona Ana abriu e disse ao filho: "Você sabe que eu sou analfabeta, não sei ler. Leia para mim." Divaldo pegou o telegrama, que estava em letras garrafais, e dizia o seguinte: Nair Franco suicidou-se. Dona Ana levou a mão ao peito e disse: "Menino, não brinque com essas coisas. O que está escrito nesse telegrama?" "Minha mãe, a notícia é esta: Nair Franco suicidou-se." E uma grande nuvem escura se abateu sobre aquele lar. A família, sem posses materiais, não tinha condições para ir ao velório da jovem que havia suicidado. Nair Franco morava em Ilhéus. Era casada com um homem muito rico, à época do cacau, um grande fazendeiro. Eles julgavam que Nair era muito feliz, embora não conhecessem o marido dela, porque quando ela se mudou para Ilhéus, casou-se com ele e a família não teve contato. Ela ajudava a família financeiramente. Jamais eles poderiam imaginar que na mente de Nair passasse a ideia do autoextermínio. E tiveram que vivenciar, ali mesmo em Feira de Santana, as dores da informação que receberam. Como eram muito católicos, no 7º dia, Dona Ana e Divaldo foram à igreja de Feira de Santana pedir ao padre para rezar a missa do 7º dia. Naquele tempo, a ideia na igreja católica era bem diversa da de hoje. Mas o padre, olhando para Ana, lhe disse: "Ana, aqueles que se suicidam vão direto para o inferno e vão queimar para a eternidade. Deus não perdoa quem suicidou." Dona Ana olhou para o padre e lhe disse: "Padre, mas que Deus é este? Esse não é o Deus que eu acredito. Eu sou mãe e já perdoei a minha filha, porque quem se mata, padre, não está com juízo na cabeça. Este Deus que o Senhor está pregando não é o Deus que eu sigo e por isso nunca mais eu coloco os pés nessa igreja." E saiu da igreja para nunca mais voltar. Mas a dor permaneceu no seu coração. O suicídio da sua filha. Os anos foram se passando. Agora Divaldo já estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta. E 6 anos mais tarde, ele mudou-se para a cidade de Salvador, no ano de 1945. Levou seus pais para viver com ele de uma forma muito modesta. Conseguiu seu primeiro emprego. Ele começou a trabalhar numa empresa de seguros. E seria através do seu salário que traria o sustento para a família. Mas 13 dias depois de contratado, o seu chefe o chamou. Era a época da Segunda Guerra Mundial que estava se findando. Diversos problemas financeiros em todo o mundo. E o chefe lhe disse: "Vamos ter que te dispensar. Lamentavelmente, não podemos ficar contigo." Era o seu primeiro fracasso. O jovem Divaldo saiu dali. Como levaria notícia para a sua família? Dizer a seus pais que ele estava desempregado
E caminhando em direção à sua casa, ele começou a escutar uma voz que lhe dizia: mate-se. A vida não tem qualquer sentido. Ele entrou então numa loja que alugava máquinas de datilografia. Era um excelente datilógrafo. E então escreveu uma carta de despedida. Dobrou a carta, colocou no seu bolso da camisa e foi em direção ao elevador Lacerda, um dos pontos turísticos de Salvador. Naquele tempo, o elevador Lacerda não tinha grades. Hoje as grades foram colocadas por causa do alto índice de suicídio. Mas quando Divaldo chegou naquele descampado, estava ele no alto do elevador, olhava lá embaixo o mar azul da grande cidade baiana. Ele se aparou para pular lá embaixo, quando de repente, do lado de fora, ele vê a sua irmã suicida. Nair Franco lhe apareceu e ela com dificuldades dizia: seu louco, não faça isso, ninguém morre. E ele desmaiou. Desmaiou e quando acordou, estava numa sala muito clara e branca, alguns homens de branco à sua volta, e ele perguntou: eu morri? E os médicos responderam: ainda não, você está bem vivo. Quando ele desmaiou, ele caiu para trás, e turistas, encontrando-o caído ao chão, levou-o para o hospital. A partir daquele dia, 10 de maio de 1945, Nair Franco, a sua irmã, passou a aparecer a Divaldo todos os dias. E ela contou-lhe o seu drama. O que teria levado a buscar o suicídio. Ela fora vítima de uma amiga, dessas amigas que se comprazem em dar más notícias. A sua amiga chegou um dia na sua rica residência e lhe disse: Nair, você já sabe, o seu marido está te traindo. Ele tem uma amante. Nair ficou muito assustada, porque o marido era sempre muito presente, sempre muito amoroso. E desconfiada, ela começou a seguir o marido. Onde ele ia, ela ia atrás. E ela descobriu que realmente ele tinha uma amante. Quando descobriu onde era a casa da amante, ela foi um dia à tarde na casa da mulher, deu-lhe uma surra com sombrinha e voltando para casa, culpada, ela tomou cianureto e mercúrio e morreu em menos de 3 minutos. Agora, estava colhendo os frutos da sua semeadura. Ela chorava e pedia a Divaldo o consolo e as orações. Divaldo não contou nada para a sua família, porque já era tão sofrida aquela experiência, ainda mais contar para sua mãe o estado que se encontrava Nair, mas ele sempre orava por ela, para que os benfeitores pudessem envolvê-la, para que no momento aprazado ela pudesse continuar a sua estrada evolutiva. 17 anos se passaram. Agora estamos no ano de 1956. Divaldo trabalhava no IPASE, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado, em Salvador. Quando um homem se acercou do balcão, um homem já bem mais velho, muito bem afeiçoado, que disse ao atendente: eu vim aqui trocar a apólice dotal. A apólice dotal era um seguro que se recebia em vida. Divaldo disse: pois não, qual o número da apólice? O homem disse. Divaldo foi ao armário, pegou a ficha, e quando ele abriu, a beneficiária era Nair Franco de Tal. Ele disse: só pode ser coincidência, deve ser uma homônima, não deve ser a minha irmã. Chamou o homem para sentar-se, começou a preencher a papelada, e ele, sem se identificar, porque ele estava ali numa outra condição, Divaldo foi perguntando o estritamente necessário. Mas o homem, que estava marcado pela dor, começou a chorar.
e disse: essa foi a mulher que eu amei, Nair Franco. Ela, porém, descobriu que eu tinha uma amante e suicidou-se. Hoje eu carrego essa culpa dentro do meu coração. Divaldo, na sua sabedoria, manteve silêncio. Ele não se identificou para o homem, continuou atendendo da mesma forma. Ele estava ali na função de funcionário público. Mas o homem, na conversa, de repente olhou e disse: estranho, você me parece algo familiar. E pela primeira vez perguntou: qual é o seu nome? Divaldo Pereira Franco. Você é o Di, o irmão de Nair? Sim, senhor. O homem, então, entrou no pranto convulsivo e disse: vocês já me perdoaram pelo que aconteceu? Divaldo disse: nós não temos que te perdoar de absolutamente nada. Mas eu fui o responsável pela morte de Nair. Ninguém é responsável pelo suicídio de ninguém. A escolha é sempre da pessoa. Porque um erro não justifica o outro. E enquanto eles conversavam, Nair, a irmã de Divaldo, em espírito, apareceu atrás do marido dela chorando. E disse: Divaldo, diga a ele que eu estou aqui. Eu estou sofrendo porque ele se casou com a amante. Eu estou sofrendo deste lado de cá. E Divaldo, é claro, não disse nada. Conforme dissemos, ele estava em outra função ali. Então, Divaldo, com muito carinho, disse ao homem: eu queria convidá-lo para que hoje à noite o senhor fosse na minha casa. A minha mãe gostará muito de conhecê-lo. A sua mãe, mas ela irá me receber? Tenho certeza que sim. À noite, o homem foi na casa de Divaldo. Quando Dona Ana abriu a porta, emocionada, ela abraçou o seu genro. Ele levou para ela uma corbelha de rosas perfumadas. Assentaram-se para conversar. E então, em determinado momento da conversa, ele perguntou: e Nair, Dona Ana, a senhora já me perdoou? Nair é assunto do passado, meu filho. Que bom que nós nos reencontramos. Estou muito feliz pela sua presença em nossa casa. Tornaram-se amigos. E 3 meses depois, ele desencarnou. Apareceu a Divaldo agradecendo, mas não apareceu a Nair, que continuava colhendo os frutos do suicídio. No ano de 1972, 33 anos depois do suicídio dela, Dona Ana estava no leito de morte, a mãe de Divaldo. Ela já estava nos últimos momentos, quando ela arregalou os olhos e disse: meu filho, a sua irmã está aqui. Ela está chorando e dizendo: mamãe, vem diminuir os meus sofrimentos. Eu vou cuidar dela, meu filho. Eu vou cuidar dela. Dona Ana havia se tornado espírita. Analfabeta, ela muitas vezes escutava Divaldo ler o Evangelho e explicar para ela. Como ele viajava muito para ela entender, ele falava numa linguagem católica: minha mãe, eu estou viajando porque eu vou pregar o Evangelho. E um dia ela disse: mas meu filho, não tem ninguém para sair apregoando esses pregos por onde você vai. Ele via que ela não entendia ainda o que era o seu trabalho. Não, minha mãe, eu vou falar do Evangelho, levar a mensagem aos corações. Meu filho, e no Espiritismo tem Deus? Tem, minha mãe. E Deus perdoa quem suicidou? Não, minha mãe. Mas e Nair, sua irmã? Ela vai ter uma nova oportunidade. Nair terá a sua oportunidade. Deus não perdoa porque Ele ama. E quem ama não precisa perdoar jamais. Os anos foram se dobrando. No ano de 1982, 10 anos depois da morte da mãe de Divaldo, 43 anos do suicídio de Nair, Dona Ana apareceu a Divaldo e disse: a sua irmã vai se reencarnar. E ela virá ao seu encontro. Você vai conhecê-la, porque ela vai nascer aqui em Salvador. Mas tome muito cuidado, meu filho, para você não prejudicar
a estrada evolutiva dela. O trabalho de Divaldo sempre muito intenso. Ele acabou se esquecendo do que a sua mãe havia lhe dito. Mais um ano depois, aproximadamente, ele estava na mansão do caminho, quando o interfone tocou e o porteiro chamou. Venha, Divaldo, há um caso de emergência aqui para atender. Quando o Divaldo chegou no portão, uma senhora negra, esquálida, trazia um monturo nos seus braços. Ela chorava e dizia, pelo amor de Deus, salve a vida da minha filha. Quando o Divaldo destampou, era uma criança de aproximadamente 1 ano de idade, mas que parecia ter meses. Não tinha forças nem para chorar. E a mãe, entre lágrimas, disse, a minha filha está morrendo. Eu cozinho papelão com água e sal para nós nos alimentarmos. Divaldo trouxe a família para dentro. Os médicos da mansão do caminho atenderam. E ela disse, se eu morrer, o senhor cuida da minha filha? Mas a senhora não vai morrer, porque uma mãe como a senhora não morre. Ela fica até o fim para cuidar da filha. Qual é o nome da sua pequenina? Nair. A minha filha se chama Nair. Divaldo assustou-se, porque não é um nome muito comum. Nair, mas por que você escolheu esse nome? Eu estava grávida, passando muita fome. Uma mulher branca me apareceu. Ela tinha um coque no cabelo atrás, o vestido que ia ao pé, e me disse, a minha filha foi confiada a você. Ela se chama Nair. Você vai viver para cuidar bem dela. Era a mãe de Divaldo que apareceu aquela senhora. Eu coloquei Nair em homenagem a essa senhora. Divaldo emocionado, a mãe dele lhe apareceu e disse, é a sua irmã que voltou. Divaldo acolheu a família na sua casa. Tentou não modificar a estrutura daquela família, para que ela pudesse vivenciar as experiências necessárias, mas deu-lhes dignidade. A menina tinha lábio leporino, tinha problemas de digestão, por causa do veneno que havia ingerido na encarnação anterior. Depois que começou a falar, era fanha, tinha dificuldades de comunicação. Um dia, ela estava com 5 anos de idade, estava no jardim de infância, Divaldo andando, de repente ele escutou, Didi, Didi, aquela voz fanhosa. A única pessoa que chamou Divaldo de Didi foi a sua irmã Nair, na encarnação anterior. Ele se virou, a menina veio correndo, pulou nos braços de Divaldo e disse, Didi, eu sou Nair, não sou? Ele disse, o seu nome é Nair. A outra que voltou. Divaldo olhou para ela e disse, é você que voltou. Ela passou as mãos no rosto de Divaldo como se estivesse tendo uma lucidez naquele momento. Eu vou viver muito? Não sei, minha irmã. Eu vou viver muito? O tempo suficiente para você valorizar a sua vida. Com 7 anos de idade, Nair morreu com pneumonia galopante nos braços de Divaldo. Hoje, ele diz que ela já se reencarnou, mas ele não vai se encontrar com ela, para que ela possa ter agora as oportunidades de seguir adiante para encontrar a iluminação interior. Porque é isso que a divindade faz conosco. Na sua imensa misericórdia, nos dá oportunidades para a nossa redenção. Estende a mão para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Que possamos levar dessa noite a mensagem da vida. E Jesus nos prometeu a vida em abundância para aqueles que seguissem os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, hoje e sempre. Muito obrigado.